aqui fazer um relato sobre a audiência pública que nós realizamos ontem nessa casa, que discutiu a fosfoetalonamina para o tratamento do câncer. E nós tivemos aqui deputada Mara Caseiro, presidente da Comissão de Saúde, e demais companheiros que acompanham essa sessão. Nós trouxemos aqui ontem profissionais da área de saúde, pacientes, juristas, advogados que militam, inclusive na disputa judicial que tem para que se possa ter acesso a esses medicamentos, e durante 4 horas foi feito aqui na casa um amplo debate sobre essa questão. Acho que a Assembleia cumpre seu papel, dá sua contribuição para poder discutir uma temática tão importante como essa. Aqueles que acompanharam o debate, que participaram da audiência pública ou acompanharam pela TV, com certeza viram um debate altamente qualificado sendo feito, discutindo, senhor presidente, uma questão extremamente importante. Há mais de 20 anos, o doutor Gilberto Chierici, com a sua equipe, descobriu, produziu uma substância na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, que é a fosfoetalonamina sintética. Uma substância que tem, segundo todos os indicadores, depoimentos dos usuários, de pessoas que fazem uso dessa substância, a possibilidade de cura, ou no mínimo de regressão ou atenuação dos efeitos do câncer, de qualquer tipo de câncer nas pessoas portadoras dessa enfermidade. E há mais de 20 anos produzindo essa substância e distribuindo de uma maneira informal, primeiro ali em São Carlos, nos municípios vizinhos, e em determinado momento, inclusive, mandando para o exterior, algumas pessoas tendo condição de ter acesso ao medicamento e tratando de pessoas no exterior. A grande pergunta que prevaleceu do início da audiência pública ao final foi por que durante 20 anos de produção e distribuição desse medicamento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, a Universidade de São Paulo, ninguém encontrou o momento adequado para se fazer os testes necessários em humanos, para se cumprir todos os protocolos exigidos pelas portarias e pela legislação, pela própria Anvisa, para que essa substância fosse liberada como medicamento, produzido e colocado à disposição da população, principalmente daquelas pessoas que portam câncer, qualquer tipo de câncer, para poder fazer o tratamento de uma forma organizada e adequada no nosso país. E aí trava-se, ao longo do tempo, uma grande batalha com relação a essa questão. O professor Gilberto, que foi quem patenteou a descoberta da substância, fala em todos os depoimentos, entrevistas, que não abre mão da patente se não for para um laboratório, seja público ou privado, que se interesse em produzir a fosfoetalonamina e distribuir gratuitamente às pessoas portadoras de câncer. Se não for com essa condicionante, não abre mão da patente. Mas mesmo assim, essa substância já foi produzida por outros laboratórios, embora hoje o único laboratório no Brasil está produzindo a fosfoetalonamina. E o que é mais duro nisso tudo é que, ao interromper a produção, em 2015, ano passado, através de uma determinação da direção da Universidade de São Paulo,
a equipe do Dr. Gilberto deixou de atender vários pacientes que já vinham fazendo o tratamento com o uso dessa substância. E esses pacientes voltaram, então, a ter uma regressão no seu tratamento. Voltaram a sentir todas as dores, todos os problemas que uma doença como essa acarreta aos seus portadores. Então, senhor presidente, nós não estamos aqui falando de cura de dor de cabeça, nós não estamos falando aqui de um remédio que se descobriu ontem e que as pessoas estão achando que pode ser uma saída ou a cura para esse problema. Nós estamos falando aqui do câncer, que é uma doença que afeta muita gente, que vem crescendo, inclusive, o número de pacientes com câncer no nosso país. As pesquisas mostram isso e nós percebemos isso também há 10, 20, 30 anos atrás. As pessoas que tinham câncer, a quantidade de pessoas que tem hoje no câncer difícil, a família que ainda não teve ou que não tem alguém que não sofreu ou sofra dessa enfermidade. Nós estamos falando de uma indústria que movimenta bilhões de reais no mundo, a indústria farmacêutica, aquela que produz mais de 300 medicamentos que hoje são produzidos para o tratamento do câncer no mundo, e nós estamos falando de uma indústria que fabrica equipamentos caríssimos, como acelerador linear, aparelho de radioterapia, de ultrassonografia, todos eles usados para detecção do câncer no nosso país e no mundo, a verdade. Então, logicamente, quando vem alguém que apresenta uma substância, e não é alguém qualquer, essa é uma questão que nós temos que nos atentar também. Nós estamos falando de uma equipe de pesquisadores, de doutores em Química da Universidade de São Paulo, que está entre as 100 maiores universidades do mundo, centro de pesquisa da Universidade da USP de São Carlos, que desenvolveu a substância que é para a cura do câncer, não é para a cura da dor de cabeça, é para a cura do câncer. Logicamente que aí estão envoltos interesses mil. Tem muitos interesses, logicamente, que estão aí ligados a essa questão, porque ela, com certeza, ao custo apresentado, dito aqui ontem, inclusive pelo Dr. Lincoln, que é um químico pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que teve como um dos examinadores na sua tese de doutorado o Dr. Gilberto, lá da Universidade de São Paulo, o custo é muito baixo para a produção desse medicamento. Estimou-se num primeiro momento, os estudos levaram a um preço de 10 centavos a cápsula. Agora, um laboratório chamado PDT Pharma produz no Brasil ao custo de R$ 6,00 a drágea, o comprimido desse medicamento. Mas é um custo extremamente baixo, perto daquilo que custa para o Estado e que custa para os pacientes em particular, aqueles que fazem tratamento particular do câncer, um tratamento com quimioterapia, com radioterapia, com todos os medicamentos e exames que são necessários fazer para se tentar deter essa doença. Então é um custo extremamente baixo. Logicamente que tem todo o interesse da indústria farmacêutica, logicamente que nós estamos falando de uma questão econômica também, que pode desmontar um setor que gera emprego, inclusive. E nós não queremos fazer essa discussão de uma forma manca, nós temos que fazer essa discussão levando em consideração, inclusive, isso. Mas nós temos que ter como motivador, como principal ponto, a preservação da vida. Ontem aqui, entre aquelas pessoas que estiveram presentes nessa audiência pública, nós tivemos aqui a Mariede Aparecida Soares, ela é usuária da fosfoetalonamina. Uma paciente que chegou aqui na tribuna, que falou, estava com um lenço, careca, tirou o lenço, mostrou, fez um apelo emocionado aqui na tribuna, chorando, dizendo para as pessoas: eu quero ter o direito de viver, é só isso. Trouxe aqui as últimas 3 cápsulas da fosfoetalonamina que ela tem. E não teve acesso. E ela sabe, acompanha pela internet, mantém contato com outros pacientes que fazem uso dessa substância.
e sabe que ao interromper o uso da substância vão voltar todas as dores e os sintomas que ela tem. Fez aqui um apelo emocionado. Não só ela, como outros pacientes que estiveram aqui, familiares de pacientes, advogados que conseguiram na justiça liminares para a concessão desse medicamento e que, juntamente com a minha equipe, senhor presidente, pesquisando essa questão há mais de meses, nós não encontramos em contatos na internet, em contatos com deputados do Rio Grande do Sul que fizeram audiência pública discutindo essa questão também, com Minas Gerais, não encontramos nenhum depoimento de alguém que diz que teve algum problema de efeito colateral com o uso da fosfoetalonamina. Não só na internet, como nos contatos. Não encontramos também nenhum cientista, nenhum médico que afirmou categoricamente que o uso da substância tem efeito colateral. Procuramos até para poder trazer para a audiência pública, para poder fazer o contraponto. Nós não fizemos uma audiência pública com uma posição fechada. Nós queremos discutir a questão, mas nós não achamos quem cientificamente comprove que é danosa a medicação. Nós não achamos um usuário que diga, olha, essa medicação ao invés de me trazer melhora, trouxe piora no seu uso. Não achamos ninguém, pelo contrário, nós só achamos pessoas, e são várias. Quem quiser entra na internet, tem vários depoimentos de gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, mostrando a evolução no combate à doença a partir do uso da fosfoetalonamina. Então, deputado Marquinhos Trade, que ontem, quero registrar aqui a presença do deputado Marquinhos Trade, o deputado que acompanhou essa audiência pública que nós fizemos e teve aqui oportunidade de presenciar os relatos que foram feitos e da discussão, e acompanhar a discussão também dos médicos. Aqui tinha pesquisadores da Universidade Federal, tinha o pessoal da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, tinha o CRM, tinha a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual. Nós tivemos a preocupação, os usuários estavam aqui presentes, de trazer todas as pessoas diretamente envolvidas nessa questão para fazer essa discussão da melhor maneira possível. E ao final, deputado, antes de passar para Vossa Excelência, nós trouxemos aqui o Estado, o secretário municipal de Campo Grande de Saúde, secretário representado aqui pelo superintendente, doutor Salim, que esteve presente, a Secretaria Estadual de Saúde aqui na audiência pública. E ao final nós fizemos uma proposição aqui, que eu gostaria de ter o apoio desta casa, para que a gente possa, deputado Marquinhos Trade, levar ao governo do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde é a maior autoridade de saúde no nosso Estado, na Unidade Federativa Mato Grosso do Sul. Que a Secretaria possa, deputada Mara Caseiro, fazer o que fizeram no Rio Grande do Sul, por exemplo, e em Minas Gerais. Convênio com laboratórios públicos ou particulares para produzir a fosfoetalonamina. O que nós queremos hoje, deputado Marquinhos, é a possibilidade de produção e distribuição para aqueles pacientes que, ao assinarem um termo, se responsabilizem, mas tenha a possibilidade de ter uma alternativa de cura. As pessoas que estão morrendo nesse momento, que não veem uma outra alternativa, já em estado terminal do câncer, veem na fosfoetalonamina pelo menos uma possibilidade, uma janela, uma luz no fim do túnel, para que possam prolongar a sua vida e, segundo todos os relatos que nós acompanhamos, na maioria dos casos, curar, dependendo do estágio da doença. Pois não, deputado Marquinhos Trade? Deputado Amarildo Cruz, eu iniciei a minha fala na sessão de hoje parabenizando a Vossa Excelência e não tenho como sair do plenário da sessão de hoje sem antes deixar aqui o meu testemunho, porque fui testemunha ontem de depoimentos que eu acredito só aqueles que sentem verdadeiramente o momento é que tem condições de falar das angústias, das ansiedades e, sobretudo, da expectativa de ao menos prolongar os seus dias aqui na Terra. Todos nós sabemos que no nosso país, quando a gente recebe a notícia de uma enfermidade dessa natureza, parece que é uma pena de morte.
é uma pena de morte. E é impressionante como eu ontem fiquei conversando com a doutora que ingressou com a medida judicial em Mundo Novo e depois com a paciente Mariede, o que poderia levar, né, homens, seres humanos, a não querer salvar vidas e a não produzir um medicamento que, muito embora tenha o conflito de não ter sido aprovado ainda pela Anvisa, mas que não trouxe nenhuma contraindicação e não trouxe nenhum efeito colateral em todos aqueles que utilizaram do medicamento. O que levaria, né, aqueles que, jovens, ao receberem a sua colação de grau, prestam um juramento com a mão direita, dizendo: eu prometo na minha profissão salvar vidas, a retardar a aprovação de um medicamento que até então só salvou. Ah, mas ele pode trazer, como a talidomida trouxe. É outra época, é outro momento. E olha, se tivessem audiências públicas da época da talidomida, com certeza hoje a gente não teria as consequências. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e vou, muito embora eu não faça parte da Comissão de Saúde, eu fiz questão, deputada Amarildo, de estar presente ontem. Primeiro, para aplaudir a iniciativa de Vossa Excelência. Segundo, porque eu fui cobrado por pessoas que passaram por quimioterapia, que passaram por tratamentos dessa natureza, entre elas a cidadã Maria Auxiliadora Vilauba. Ela falou a Marquinhos: a iniciativa do deputado Amarildo, você tem que estar presente, porque eu senti isso na pele e não consegui o medicamento. Então, que Deus abençoe essa sua ideia, porque vai salvar vidas. E Mato Grosso do Sul, o governo vai perder uma grande oportunidade se não atender o apelo de Vossa Excelência, porque ele vai sair na frente, vai ser o pioneiro e vai virar notícia mundial em razão dessa sua iniciativa. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Marquinhos Trade. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, incorporo à parte. Deputado, Vossa Excelência tem 3 minutos para encerrar seu pronunciamento e agora não poderá mais ser concedido à parte, já acrescido o tempo do deputado João Brandão. Já acrescido? Já. Nossa, os 20 minutos? 20. O senhor começou com 11 e 21. Tem mais alguém inscrito? Deputada Mara Caseiro. Ela vai falar. Consulta, por gentileza, Geraldo. Então, senhor presidente, vou encerrando, a não ser que a deputada Mara vai usar? Tá bem. Eu vou encerrando, senhor presidente, mas, deputado Marquinhos, eu gostaria de agradecer, incorporar a parte de Vossa Excelência e registrar que, com certeza, que todos os deputados já foram procurados nesse sentido. Alguém que chegue, porque todo mundo hoje, principalmente os pacientes com câncer, sabe da existência da fosfetalonamina. E sabem, logicamente, que existe aí pelo menos uma possibilidade, uma alternativa, uma janela para poder alongar, para poder tratar ou curar a doença, como na grande maioria dos casos tem se mostrado que essa substância tem esse poder. Então, nós, logicamente, estamos atendendo um apelo dos pacientes, dos familiares, porque quando nós falamos de um paciente com câncer, não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de toda uma família, de todas as pessoas que estão ao entorno daquela pessoa, do transtorno, né? Nós estamos falando do Estado, a quantidade de recursos que o Estado gasta para cuidar de pacientes com câncer. Já pensou se nós tivéssemos que deixar de gastar com o dinheiro público, tratamento do câncer, a partir da sua cura, e gastasse esse dinheiro com tratamento de outras doenças, ou investisse em outros setores? Então nós estamos falando de uma coisa extremamente forte, importante, interessante, e nós estamos falando, acima de qualquer coisa, daquilo que a Marielle falou ontem aqui, da possibilidade, do respeito, da dignidade ao ser humano, ao direito do doente, a possibilidade, ao direito que ele tem de querer permanecer vivo. A vida é o bem maior, é o bem mais sagrado que existe. E esses pacientes querem isso. E se a fosfetalonamina significa isso,
O Estado tem o dever de cumprir a Constituição e assegurar o acesso a todos os pacientes que têm a doença. Hoje existe uma lei, para terminar, que foi sancionada dia 13 de abril pela presidente Dilma, essa questão chegou no Congresso Nacional. É um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal em regime de urgência, posteriormente no Senado Federal em regime de urgência, sancionado pela Presidente da República, e que a lei, ela possibilita a produção e a distribuição. A lei trata como substância, porque como a Anvisa não encontrou tempo em 20 anos de produção do medicamento e distribuição do medicamento para fazer os testes necessários para aprovar o uso do medicamento, foi editada uma lei, já estou terminando, senhor presidente, foi editada uma lei para tratando, não como medicamento, mas como substância, tirando a responsabilidade dos médicos, porque diz aqui, no artigo 2º, poderão fazer uso da fosfetanolamina sintética por livre escolha pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que observados os seguintes condicionantes: laudo médico que comprove o diagnóstico e assinatura do termo de responsabilidade pelo paciente ou por seu representante legal. E isso não exclui o direito de acesso a outras modalidades terapêuticas. A pessoa não precisa parar com o tratamento convencional. Ou seja, não precisa também da prescrição do médico. O médico não vai ter a sua responsabilização, se esse é um receio que a classe médica tem. Então, senhor presidente, terminando, não tem por que não se liberar a produção e o acesso, e aqui, para terminar de vez, eu quero fazer um apelo ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Amanhã eu estou apresentando um requerimento, e quem quiser assinar comigo, os outros deputados, muito me honra, poderemos apresentar em conjunto, para que o Estado possa firmar um convênio com um laboratório público ou particular para produção e distribuição da fosfetanolamina para os pacientes com câncer no Mato Grosso do Sul. Se precisar de financiamento, acho que nós podemos, inclusive, discutir essa questão, recorrendo ao governo federal no financiamento através de parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, como fez o Estado de Minas Gerais, que vai começar a produzir. Podemos fazer isso também aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, e, se for o caso, até discutir as emendas parlamentares. Nossa, para que uma parte delas, o custo deve ser baixo, porque se o medicamento ser vendido a 10 centavos ou 6 reais que seja, o custo de produção deve ser baixo, para que nós possamos distribuir para o Mato Grosso do Sul também. Muito obrigado, senhor presidente, eram essas minhas palavras, agradeço pela tolerância da mesa. Muito obrigado.